Olá, terceiros anos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a este aulão. Sou o professor José Roberto e hoje nós vamos falar sobre potenciação, radiciação, notação científica, equações exponenciais e funções exponenciais. Vamos iniciar o aulão vendo um pequeno vídeo motivacional. Vocês estão ouvindo um velho professor muito experiente. O Brasil está ruim? Porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Eu vou repetir, nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Sabe o que quer dizer isso? Brasileiro até sabe assistir em aula, não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Não é que não quer, não foi ensinado a estudar. Vocês vão dizer, professor, qual é a diferença? Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E essa é outra armadilha, né? Achar que assistir a aula é estudar. Quantas vezes o cara... eu faço faculdade, eu estudo à noite. Meu filho lá, ele estuda de manhã. Não. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por favor, olhem em volta. Nesse momento eu não estou fazendo uma palestra, eu não sou um palestrante, eu sou um professor. Eu estou dando uma aula para vocês. Olha quanta gente. É um professor, um monte de aluno. É coletivo. E passivo. Porque nesse exato momento tem gente que está me olhando, prestando uma atenção assim. Tem cara aqui que parece coruja. E está de braços cruzados. Isso significa o quê? Se está de braços cruzados, está recebendo, mas não está produzindo. Portanto, é passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha, mas por favor me ouçam. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito, escrevendo. Como é que eu tenho um texto de geografia para estudar? Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pega o texto, pega um lápis, um papel, tudo que for importante, escreva. 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 Tem que falar, e como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora você descobre o que é importante. Você pega o essencial. É o ato de escrever. Professor, posso estudar ouvindo música? Eu falo, sim. Desde que seja música. Tem que ser música. Não, deixa eu explicar. Não estou fazendo julgamento sobre a música. A música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. É só a música. Quando você está estudando, você usa o lado esquerdo, processando palavras e números. Quando você está ouvindo só música, melodia, você usa o lado direito. Portanto, uma coisa não influi na outra. Mas se tiver alguém cantando no idioma que você conheça, o que acontece? A letra da música invade o lado esquerdo. Aí atrapalha. Queridas e queridos, esses estudos mostraram o quê? Se você escrever à mão, você acende muito mais regiões do cérebro do que se você digitar. Moral da história, quanto mais regiões você acender, mais chance você tem de gravar. Portanto, se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do micro. E na hora de fazer um exame, um concurso, qualquer coisa, o computador que você leva é esse. Está bem claro isso? Eu disse escrever. Então, pessoal, depois desse vídeo, com essas dicas do professor, quem gostou das dicas, sigam o exemplo, né? Pessoal, vamos então começar os conteúdos. Nós vamos
abordar os conteúdos de uma maneira bem direta, com pouca teoria, para não complicar e para não estender muito o vídeo. Só que nós vamos falar de uma maneira bem clara. Então todos vão ter a possibilidade de recordarem como se faz. Então vamos lá. Potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Olha os exemplos. Temos aqui A vezes A vezes A, reticência A. Quando aparece reticência, está indicando que existem outros termos iguais a estes que não foram mostrados, certo? Existem outros fatores iguais a estes que não foram mostrados. Por esse motivo, a gente usa A elevado a N, porque a gente não sabe quantos fatores são no total. Então, a gente fala que são N fatores. Então, A elevado a N. Exemplo 2. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Não apareceu reticência. Então, são apenas estes termos. Então, vai ficar 3 elevado a 4. Correto? Propriedades da potenciação. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Vamos aos exemplos. Pessoal, aqui ó, 5 não tem expoente. Esse também não tem expoente. Quando não tem expoente, a gente considera que o expoente é 1. Tá certo? Então, qualquer número que não apresentou o expoente, nós consideramos que o expoente é 1. Então, vamos lá. Ó. Conserva a base e soma os expoentes. É isso que está indicando aqui a propriedade. Conservou a base, ó, o 5 de baixo. Somou os expoentes. 1 mais 6 é 7, menos 3 é 4, mais 1 é 5. Está aqui. A outra propriedade, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Fração indica uma divisão. Então, conserva a base, que é o 7, subtrai os expoentes, que deu 2, ó. Mesma coisa aqui, ó. Conserva a base, que é 7, subtrai o expoente. 5 menos 3, 2. Potência de potência, multiplica os expoentes. 5 a quarta elevado a 3, multiplica 4 vezes 3. Olha isso aqui, ó. Então vai ficar 5 elevado a 12. Pessoal, para ser potência de potência, é necessário que exista parênteses, tá? Se não existir parênteses, não é potência de potência. Então, uma potência dentro do parênteses elevado a outra potência é o que chamamos de potência de potência. Observações importantes. A base de uma potência não pode ser subtraída, somada, dividida ou multiplicada. Isso daqui é coisa muito simples, que provavelmente muitos de vocês vão achar que nem precisava ser tratado. Mas nós, professores, volta e meia a gente vê um aluno errando isso daqui. Então, ó, 5 menos 2, subtraiu, não pode. 5 mais 3, 8, não pode. 12 divide por 2, 6, não pode. 2 vezes 7, 14, não pode. Então, a base da potência não pode ser subtraída, somada, dividida ou multiplicada. Então, isso daqui são os exemplos de como não se deve fazer. E aqui os exemplos de como fazer. Então, como fazer? Tem que resolver a potência. Então, 2 elevado a 4 dá 16. 5 menos 16 dá menos 11. 3 ao quadrado dá 9.
5 mais 9 dá 14. 2 ao quadrado dá 4. 12 divide por 4 dá 3. 7 elevado a 15, aqui tem um problema. Ó. 7 elevado a 15 dá um resultado extremamente alto. Então fica inviável a gente resolver. Então a gente deixa do jeito que está. Deixa do jeito que está. Se fosse uma potência com resultado menor, a gente resolvia. Por exemplo, 7 ao quadrado. Aí sim, a gente resolvia a potência e multiplicava por 2. Mas num caso desse, pode deixar do jeito que está. O que não pode de jeito nenhum é você multiplicar 2 vezes 7. Potência com expoente negativo. Uma potência com expoente negativo é calculada utilizando-se o inverso da base e o oposto do expoente. Exemplo, a elevado a menos n. Esse a base da potência, está representando um número inteiro. E todo número inteiro podemos considerar que está sobre 1. Olha aqui, ó. Consideramos o a sobre 1. Como o expoente é negativo, invertemos a base. O que é inverter? O de baixo passa para cima e o de cima passa para baixo. Então vai ficar desse jeito, ó. 1 sobre a. Quando invertemos a base, nós mudamos o sinal do expoente. Ó. Era menos, ficou mais. 1 sobre a elevado a n. 5 elevado a menos 2. 5 a gente considera sobre 1. Como o expoente é negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Era menos, ficou mais. 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. 2 sobre 3 elevado a menos 3. Aqui não precisa considerar sobre 1, porque já é uma fração. Então é só inverter essa fração. Certinho? Inverteu, ficou 3 sobre 2. Mudou o sinal do expoente, 3 positivo. 3 elevado a 3 é 27. 2 elevado a 3 é 8. 27 sobre 8. Radiciação. O símbolo da raiz, ele se chama radical. O número que aparece dentro da raiz chama-se radicando. E o valor que aparece aqui, ó, no alto da raiz, se chama índice. Importante lembrar o seguinte: o índice, quando não aparece, quando não é mostrado, o valor dele é 2. Nunca pode esquecer isso. O radicando, quando não mostra o seu expoente, o expoente é 1. Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Isso significa o seguinte: toda radiciação pode ser escrita como potenciação e vice-versa. Toda potenciação pode ser escrita como radiciação. Tá? Pelo fato do índice aqui ser 2, quando nunca aparece, tá certo? Quando não aparecer o índice, ele vale 2. Por esse motivo, a potenciação vai ter sempre o expoente fracionário, tá? Porque vamos supor, a raiz quadrada de 2, vamos supor que esse a seja um 2. Ou um 3, vamos pôr um 3. Se fosse um 3, como que a gente ia montar uma fração? A gente ia pegar esse expoente, que é 1, sobre o índice, que é 2. Então, o expoente vai virar uma fração. Certinho? Vamos olhar nesse exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Raiz n de a elevado a m. O que a gente faz? Tira da raiz o a e coloca ele elevado à fração. M sobre n. Expoente sobre índice. Certinho? Da mesma forma, se você tiver uma potência
com expoente fracionário, você pode escrever como radiciação. Aí, o denominador do expoente é o índice da raiz. E o numerador do expoente é o expoente do radicando. Certinho? Exemplos. Raiz cúbica de 2 à quinta. Como que a gente vai escrever em forma de potência? Vai ficar 2 elevado a 5 sobre 3. Tá aqui. Raiz cúbica de menos 8. Fatório 8. Vai dar 2 ao cubo. Continua menos, ó, menos 2 ao cubo. 2, menos 2 no caso, elevado a 3 sobre 3, ó. 3 sobre 3. Tá aqui. 3 divide por 3 dá 1. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Então, a raiz cúbica de menos 8 vale menos 2. Aqui também poderia ter simplificado. Ó, corta o 3 do índice e corta o 3 do expoente. E aí o 2 sairia da raiz. Ó. Aí não precisa fazer essa parte. Ó. Ok? Um comentário a mais aqui. Nós vimos que raiz cúbica de número negativo existe. Tá aqui a resposta. Porém, se fosse raiz quadrada, se fosse 2 aqui no índice, aí não existiria. Não existe raiz quadrada de número negativo. Isso quando a gente está tratando do conjunto dos números reais, né? Vocês já estudaram os números complexos, mas aí é um estudo à parte, né? No conjunto dos números reais, raiz quadrada de negativo não existe, mas raiz cúbica existe. Letra C, raiz quadrada de 5. O índice não apareceu, então é 2. Ó. Olha só, o índice não apareceu, é 2. O expoente do 5 não apareceu, é 1. Então vai sair 5 elevado a 1 sobre 2. Aqui, ó. Letra D, x ao quadrado é igual a 9. Equação do segundo grau. Equação, tudo que a gente acrescentar antes da igualdade, a gente precisa acrescentar depois da igualdade. X ao quadrado é uma potência. O inverso da potência é a raiz, correto? É a radiciação. Então, como é x ao quadrado, eu tenho que colocar a raiz quadrada. Mas aí eu preciso colocar a raiz quadrada no 9 também. Esse x ele vai sair da raiz, porque aqui tem 2 no índice. 2 divide por 2 dá 1. X elevado a 1 é x. Ou simplesmente corta a raiz, o índice da raiz, com o expoente do x. X, raiz quadrada de 9 é 3. Só que aí, pelo motivo de ser equação do segundo grau, a resposta vai ser mais ou menos 3. Ou seja, mais 3 e menos 3. Por que que aparece mais ou menos? Lembram da fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Por esse motivo aparece mais ou menos 3. Notação científica. Pessoal, notação científica é uma forma de escrever números usando potência de base 10. Então, quando a gente tem números com muitos algarismos, a gente pode escrever em notação científica, porque aí fica melhor de trabalhar. Então vamos lá, ó. 257 milhões. Quando você não encontra a vírgula, quando a vírgula do número não é mostrada, considera que ela está no final, depois do número. Vamos ter que pegar essa vírgula que está aqui e trazer ela para cá, ó, separando 2 dos 57. Certinho? Quando a vírgula vai para o lado esquerdo, ó, para o lado esquerdo,
aumenta o expoente do 10. Aumenta o expoente do 10. Então vamos lá. Ó. Quantas casas ela vai pular até chegar lá? Ela vai pular 3, 6, 7, 8. Então vai ficar 2,57 vezes 10 elevado a 8. 8 positivo por quê? Porque a vírgula foi para o lado esquerdo. Aí teve que aumentar o expoente. Agora a B, a vírgula está aqui, nós vamos ter que trazer ela para o lado direito, até ficar aqui, ó. Quantas casas ela pulou até chegar aqui? 3, 4, 5, 6. Como ela veio para o lado direito, diminui o expoente do 10. Então fica menos 6. Vírgula ficou aqui, 2,0. Vezes 10 a menos 6. Letra C. Soma de notação científica. Soma e subtração usa o mesmo princípio. A potência de base 10 tem que ter o mesmo expoente, aqui e aqui. Se não tiver o mesmo expoente, não pode somar nem diminuir. Como não estão iguais, aqui é 10 à quarta e aqui é 10 ao cubo, nós temos que mudar. Ou muda esse 10 à quarta, transformando em 10 ao cubo, ou muda esse 10 ao cubo, transformando em 10 à quarta. Eu vou mudar esse aqui, ó, 10 ao cubo. Como que vai ficar quando a gente mudar aqui? Para a gente mudar, nós vamos ter que aumentar uma unidade no expoente. E para aumentar uma unidade no expoente, a vírgula tem que voltar, ó, ela tem que ir para o lado esquerdo. Nunca esqueçam isso. Para aumentar o expoente, a vírgula tem que ir para o lado esquerdo. Se ela vem uma casa para o lado esquerdo, vai ficar 0,3. 0,30. Só que a gente não escreve o último zero, então 0,3. E aí sim, ó, aumentou uma unidade aqui no expoente. Tá aqui, ó. Certinho? Então, 0,3 vezes 10 à quarta é esta notação científica depois que a gente aumentou o expoente. Agora sim, a gente pode fazer a conta. Ó. 5 mais 0,3 dá 5,3. 10 à quarta e 10 à quarta. Aí a gente conserva. Então, sempre que estiver somando, a gente conserva a potência de base 10. É por isso que tem que ser igual, tá? 10 à quarta e 10 à quarta. Tá aí. Multiplicação. Multiplicação, a gente multiplica esse número por esse número. Ou seja, o número que está multiplicando pela primeira potência vezes o número que está multiplicando pela segunda potência. 2 vezes 3 dá 6. Conserva a base 10 e soma o expoente. Ó, 8 mais 2. Então ficou 10 elevado a 10. Divisão. 6 dividido por 2 dá 3. Conservo 10, subtrai o expoente. 7 menos 4, 3. Aplicações. Essa questão aqui de vestibular está falando o seguinte. Um adulto humano saudável abriga cerca de 100 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como... Esta questão é muito simples. Ela só quer que você escreva em notação científica esse número de 100 bilhões. Uma questão simples e que cai em vestibular, como estamos vendo, cai também em Enem. Eu já vi algumas questões de Enem. A diferença é que o Enem traz um texto maior.
Mas eu já vi questões lá que era só pegar a informação e transformar em notação científica. Então vamos ver como é que fica. 100 bilhões. Como que escreve 100 bilhões? 100 com mais 3 zeros, 100 mil. Com mais 3 zeros, 100 milhões. Com mais 3 zeros, 100 bilhões. A vírgula está no final. Nós vamos com ela para o lado esquerdo, até ficar aqui, separando 1 do 0. Então vai ficar 1,0. Quantas casas ela foi para lá? 3, 6, 9, 10, 11. Então vai ficar 10 elevado a 11. 1,0 vezes 10 elevado a 11 é 10 elevado a 11. Esse 1,0, por ser multiplicação, ele não vai mudar o resultado. Então a resposta é a letra C, 10 elevado a 11. Outra questão de Enem. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa m pela fórmula A igual K vezes m elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Pessoal, aqui é uma potência com expoente fracionário, aqui, 2/3, certinho? E aí, o m representa a massa. E a questão fala que essa massa será multiplicada por 8. Então vamos ver como é que resolve isso. Vamos lá. A fórmula que foi dada, o m vai ser multiplicado por 8, então a massa passa a ser 8m. Então tem que ficar dentro de parênteses. Se não colocar o parênteses, o 8 fica fora da potência, certo? E ele faz parte da massa, então tem que estar dentro do parênteses. Uma potência com expoente fracionário. Sempre que tiver, pode escrever como radiciação. Então, esse 3 é o denominador do expoente. Ele indica o índice da raiz. Correto? Aí ficou 8m elevado a 2. 8 elevado a 2, 64. M elevado a 2, m ao quadrado. 64 tem raiz cúbica, que vai ser 4. Então, m sai da raiz elevado a 2/3. M sai da raiz elevado a 2/3. Então, ficou 4, que é a raiz cúbica de 64, m elevado a 2/3. K vezes 4 é 4K. Então, 4K vezes m elevado a 2/3. E esta, então, é a resposta. Olha como. A fórmula inicial é esta. A fórmula final é esta. Qual que é a diferença entre elas? É o 4, correto? Então, a área ficou multiplicada por 4. Resposta, letra B. Vamos recordar aqui, por que a raiz cúbica de 64 é 4? Isso aqui é tranquilo, né? 4 vezes 4 vezes 4, 64. Mas se você não conseguir lembrar, aí você fatora o 64. Então a fatoração do 64 está aqui, Vai dividindo, dividindo, dividindo até acabar. E aí, a gente conseguiu encontrar 2 elevado ao cubo. Por que a gente tem que pegar de 3 em 3?
porque a raiz é cúbica. Então ficou 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Tá aqui, ó. Aí a raiz cúbica de 64 passa a ser raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E aí simplifica aqui, vai sair 2 vezes 2, que é 4. Certinho? Então tá aí, ó. Nós agrupamos de 3 em 3, né? Não de 2 em 2, de 3 em 3, porque a raiz é cúbica. Questão 3. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial. Nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função yt é igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro, t é considerada em ano e a é uma constante maior do que 1. O gráfico representa a função y. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada, e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Algumas informações aqui, ó. O gráfico representa a função y. O gráfico ele faz parte do enunciado, mas não coube aqui, eu pus no próximo slide. Daqui a pouco a gente vê ele. Y0 fornece a altura da muda quando plantada. Então, no momento do plantio, o t vai ser substituído por 0, y0. Esse t aqui vai ser substituído por 0. Quando a muda crescer 7,5 metros, 7,5, ela vai ser cortada. A planta vai ser cortada. O gráfico lá está mostrando que a muda foi plantada com 0,5 metro de comprimento. Então, 0,5 metro mais um crescimento de 7,5 metros, ela vai ser cortada com 8 metros. Vamos lá para a resolução. Então, este é o gráfico que acompanha o enunciado. Aqui, ó, 0,5 metros é o tamanho da muda no momento do plantio. Certinho? Aí vai crescer 7,5 metros e vai chegar em 8 metros, ó, que é o momento do corte. Aí o exercício quer saber quanto tempo vai ser necessário para ela atingir esses 8 metros. Ó. Então eu vou fazer duas continhas aqui, ó, considerando o momento do plantio e considerando o momento do corte da árvore. Altura inicial e altura final. A fórmula é a mesma que foi dada no texto. Esta fórmula é uma função exponencial. Por quê? Porque a letra está no expoente. Ó. Ok? Y0 é o momento do plantio. Então, substitui o t por 0. Esse t aqui. Ó. Então, substituiu por 0. 0 menos 1 é menos 1. O gráfico está mostrando que o tamanho da muda é 0,5 metro. Está aqui, ó, 0,5 metro. Igual a elevado a menos 1. 0,5 metro representa o quê? 1 sobre 2, correto? 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ou seja, é a metade de 1. A elevado a menos 1, expoente negativo, inverte a base. Então, a base era A, ficou 1 sobre A. Inverteu a base, muda o sinal do expoente. 1 sobre A elevado a 1 é 1 sobre A. Multiplica cruzado. 1 vezes A, A. 2 vezes 1, 2. A elevado a 2. Nós descobrimos o valor do A, mas a questão, ela quer o valor de t. Então vamos para outra conta. No momento do corte da árvore, na altura final dela, qual será a altura final dela? Será o tamanho que foi plantado, 0,5, mais o quanto ela cresceu, 7,5. Então vai ser 8. O A, nós descobrimos que vale 2, está aqui. Ó.
Isso daqui é uma equação exponencial. Olha só, aqui é função exponencial, porque tem duas variáveis, y e t. E aqui é uma equação exponencial, porque tem só uma variável, t. Quando tiver uma equação exponencial parecida com essa, um termo antes da igualdade e outro termo depois da igualdade, a gente tenta igualar as bases. Então, para igualar as bases, fatora o 8, que dá 2 ao cubo. Agora sim, ficou igual às bases, ó, 2 e 2. Cancela essa base, que está igual, cancela, e trabalha com expoente. Ó. 3 é igual a t menos 1, está aqui. Ó. Esse menos 1, ele vai ser passado para perto do 3. Ó. Ele é menos, quando ele pular a igualdade, ele fica mais. Está aqui. 3 mais 1 é 4. Então, a resposta da questão é 4. 4 anos. Resposta, letra B. Este gráfico, gente, representa o gráfico da função exponencial. Aqui ele não passou para o lado de cá, ó, porque do lado de cá é negativo aqui na reta. E como se trata de tempo, não existe tempo negativo, então ele não passou. Mas em outros estudos, ele pode passar para cá. Ó. Ele só não desce a ponto de encostar na reta. Ele não encosta nessa reta aqui. Ó. Jamais, ele não encosta nela. Portanto, ele não passa aqui para baixo. Certinho? Gráfico da função exponencial. Agora a questão 4, vocês vão fazer em casa. Não precisa copiar enunciado, basta resolver no caderno. A questão 5 também, vocês vão resolver no caderno. Questão 6 também, vocês vão resolver no caderno. Como eu já disse, não precisa copiar enunciado. A não ser que você faça questão, né? Quem gosta de copiar, fica à vontade. Pessoal, tentem fazer sem estar pesquisando na internet como que outra pessoa resolveu, tá? Porque aí vocês vão usar mais o raciocínio de vocês. Se errar, não tem problema. Depois eu vou postar as correções e vocês vão verificar se acertaram ou se erraram. Tudo bem? Tanto nas questões que eu já resolvi como exemplo, como nestas que eu vou enviar as correções depois, caso vocês tenham feito de outra maneira e tenham chegado na resposta certa, tá ótimo. Não precisa seguir o caminho que eu estou dando, tá? A não ser que você não sabia fazer, aí siga o caminho que eu estou dando. Tá entendendo? Então, assim, várias questões têm maneiras distintas de serem resolvidas, não é uma maneira só. E às vezes, você conhece uma maneira que você gosta mais, o importante é saber que está fazendo corretamente, tá bom? Pessoal, nosso aulão se encerra aqui. Eu deixo para vocês aqui uma frase do Albert Einstein. E eu digo para vocês que o futuro depende de vocês. Continuem se esforçando, tá? Continuem estudando bastante, porque o Enem está próximo. Eu estou torcendo por vocês. Então, fiquem com Deus, estudem bastante. Tchau.